galera, tudo bem? Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre gases ideais. Gostaria de saber se vocês já ouviram falar, o que é, o que são, onde habitam, né? Então, a gente vai avançar um pouquinho aí no nosso estudo de termodinâmica, mas para iniciar o estudo de termodinâmica, além de saber os conceitos lá de calorimetria, a gente fala um pouquinho sobre os gases ideais. Bom, o que é um gás ideal, né? Basicamente, um gás ideal, ele é um gás hipotético, em que a gente consegue modelizar um gás real em temperaturas, em condições normais, digamos assim, de temperatura e pressão, a gente não conseguiria chegar num gás ideal. Mas se a gente baixar bem a densidade para que o gás fique bem rarefeito, né? E aí eu consiga colocar altas pressões e baixas temperaturas, eu conseguiria chegar num gás ideal. Mas que considerações a gente vai chegar, precisa ter para chegar num gás ideal? Bom, a gente precisa que as moléculas desse gás não exerçam atrações entre si, né? E essa atração pode ser de natureza elétrica ou natureza gravitacional, mas elas não podem exercer essa atração. Então a gente desconsidera as atrações entre as moléculas intramoleculares dentro do gás, né? Em qualquer condição de temperatura e pressão, no caso. O volume de uma única molécula, a gente vai considerar ele desprezível se a gente analisar o todo do nosso gás, tá certo? Então, a gente vai considerar o volume do recipiente onde o gás está aprisionado, tá ok? E aí, é a partir disso que a gente parte, então, dessas considerações iniciais do gás, né, que a gente parte para a nossa análise do gás ideal ou o gás perfeito, que pode ser chamado também. Bom, vamos passar aqui? Ou seja, então na fase gasosa, as forças de atração, que eu já falei com vocês, né, entre as partículas são desprezíveis, né? A gente não considera essas forças de atração ou pode ser até de repulsão entre as partículas, tá? Como se a gente considerasse elas na fase líquida ou na fase sólida, quando eu trabalho o gasoso, a gente não considera, né? E essas partículas vão se movimentar no espaço em qualquer direção, né? Mas os choques dessas partículas a gente vai considerar choques totalmente elásticos. E aí, quando elas batem com as paredes do gás, é aí que gera a pressão interna desse gás, o quanto de pressão eu estou exercendo, tá? Então, a gente considera apenas essas colisões, né, entre partículas e entre as paredes, mas sempre colisões elásticas, tá? Lembrando lá do que é colisão elástica, a colisão elástica a gente mantém constante a velocidade, né? Então, se ela vai com uma velocidade, ela volta com a mesma velocidade. Então, ela não tem perdas de energia nesse tipo de colisão, beleza? Vamos passar. Então, a expressão o estado de um gás, né? Quando a gente fala, e vocês vão ouvir muito falar por aí, o estado de um gás, vai falar sobre a situação em que o gás se encontra em um determinado momento devido às suas variáveis de estado. Professora, mas o que são essas variáveis de estado? As variáveis de estado de um gás, o que vai definir a característica de um gás aqui para a gente, é basicamente a temperatura, a pressão e o volume desse gás. É essas três variáveis que a gente vai levar em conta na hora que a gente vai trabalhar e utilizar, né, o gás aqui na física, o gás perfeito, mas trabalhando com qualquer tipo de gás, tá? Então, a pressão de um gás é dessas colisões com as paredes do recipiente onde o gás vai estar aprisionado, e aí a pressão a gente pode medir ali, a gente pode ver, né, em ATM, ou em milímetros de Hg, ou em pascais, e aí vai depender, Torricelli, vai depender do que vai trazer a questão, aí a gente tem a unidade aí de pressão, tá bom? Temperatura. Temperatura é o grau e agitação das moléculas, né? Então, não tem segredo, a gente vai ter sempre a temperatura ali, né, como sendo o grau de agitação das moléculas, mas importante, ela sempre vai estar em Kelvin. Quando a gente trabalha os gases ideais, quando a gente utiliza gases ideais, a gente precisa
utilizar a nossa temperatura em Kelvin. Lembrando, se eu tenho temperatura em graus Celsius para transformar para Kelvin, a gente soma 273, beleza? E o volume é o volume do recipiente onde o meu gás está. Então, pode ser um volume pequenininho lá aprisionado no meu gás, pode ser um volume grandão, vai depender de onde o meu gás está, do recipiente em que o meu gás está aprisionado. E aí, só um fator de conversão aqui, né? A gente tem volume como litro, né? Então, pode ser em litro, mas se eu quiser transformar para centímetros ou para metros, né? Para centímetros cúbicos é 1000 centímetros cúbicos, ou ainda 1 metro cúbico é igual a 1000 litros. Então, essa é uma conversão bem legal para a gente utilizar na hora aí dos exercícios quando vocês forem fazer, tá certo? Bom, então a gente passa de novo ali, então essas seriam as nossas variáveis de estado, e voltando para o estado de um gás, né, o estado em que esse gás se encontra, então vai ser de uma determinada temperatura, de uma determinada pressão e de um determinado volume. Então, a partir disso, eu tenho o estado de um gás. Bom, e aí o que acontece? Se eu mudar alguma dessas variáveis, eu mudar a temperatura, ou eu mudar a pressão, ou eu mudar o volume, as outras variáveis vão mudar também. E aí o gás passa de um estado 1, em que ele estava, para um estado 2, devido a essa mudança de uma das minhas variáveis de estado, tá? Então, ele se muda, né? Muda-se esse estado a partir de uma variável só. Muda, professora? Muda. Se muda as 3, muda daí todo mundo, né? Mas, geralmente, nos exercícios, é a partir de uma variável de estado que mudou, vai modificar as outras também, tá? Então, eu saio de um estado 1 e passo para um estado 2. Mas aí eu pergunto, como é que essas variáveis de estado estão ligadas entre si? Como é que a gente vai trabalhar essas variáveis de estado nos exercícios e em contas, e como que a gente faz isso? Bom, vamos ver. A gente chega, então, na lei geral dos gases. Então, a partir de uma temperatura 1, de uma pressão 1 e de um volume 1, para o meu estado gasoso 1, né? Se eu modifico um deles, eu passo para o estado gasoso 2, onde eu vou ter outra temperatura, outro volume e outra pressão. E aí, a gente chega na equação geral dos gases, né? A lei geral dos gases perfeitos, ou lei geral dos gases ideais, que a gente tem aqui, né? Estamos aqui do lado, onde eu tenho o estado inicial, embaixo o estado final. E aí, a gente chega a essa definição, onde P1 vezes V1 dividido pela temperatura no estado 1 é igual à pressão vezes o volume dividido pela temperatura no estado 2. E isso é geral para quaisquer gás que a gente for trabalhar, tá? Então, se a gente tem essa relação, a gente vai chegar que vai ser sempre igual a essa relação. Uma relação do estado 1 vai ser igual à relação do estado 2, do estado 3, do estado 4 e assim por diante. Se a gente chega nessa relação, a gente chega que essa relação P, pressão, vezes volume dividido por temperatura é igual a uma constante, tá certo? Que constante é essa, né? E aí a gente também consegue chegar numa outra equação em que eu levo em conta a massa do gás, porque essa equação geral dos gases que a gente tem aqui, ela não leva em conta a massa do gás, então é para massas do gás sempre igual. Eu não coloco mais moléculas, eu nem tiro moléculas. Sempre as mesmas moléculas sendo trabalhadas. Mas a gente sabe que a gente pode, como a gente trabalha com gás, a gente pode perder tanto moléculas para o ambiente quanto receber moléculas com o ambiente. Então a gente precisa trabalhar numa coisa mais geral. Para se trabalhar nessa coisa mais geral, levando em consideração a massa do gás e essa relação da constante aqui, a gente tem a equação de Clapeyron, né? Que, como é do nosso interesse a quantidade de gás dentro, né? Quando a gente quiser saber a quantidade de gás dentro do recipiente, o quanto de moléculas, a massa gasosa que eu tenho lá, então eu chego na equação de Clapeyron, onde a gente tem que a pressão vezes o volume sobre a temperatura seria igual a uma constante. Que constante seria essa? O número de mols
do meu gás, multiplicado pela constante universal dos gases, que é o nosso R que tem aqui. Só passo o T lá para o outro lado e eu chego na equação de Clapeyron. Também chamada, né, de equação do estado de um gás ideal ou de um gás perfeito. PV igual nRT. Aqui a gente tem todas as unidades, né? Eu deixei aqui para vocês. E o valor da nossa equação, da nossa constante geral dos gases, é 8,314 Joule por mol vezes Kelvin. Ou ainda, se eu quiser deixar em ATM, litro, né? Também tenho 0,082 aí. Dependendo do que a questão nos traz, ele vai trazer também a constante, né? E a gente utiliza ou o 0,082 ou o 8,314, tá bom? Mas aí depende do que a questão tá trazendo aí. Tá certo? Bem, gente, então sobre os gases ideais, era isso que eu vim trazer hoje para vocês. Um resumo bem básico do início do nosso tratamento sobre gases ideais. E eu espero que vocês tenham gostado. Não esqueçam de deixar o like aqui no vídeo e de se inscrever no canal. Um beijo e até a próxima!